Lá em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, vai ser transmitido na tela também, mas se você quiser abrir sua Bíblia e deixar aí separado esse texto, para você ler também depois com mais atenção, 1 Coríntios 1, do 1 ao 3, diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estudar o livro de 1 Coríntios é fazer um diagnóstico da nossa igreja, a igreja contemporânea, da igreja de Cristo nos dias atuais. Estudar a carta de Paulo aos Coríntios hoje é como colocar um grande espelho diante de nós mesmos, que somos a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade. Você encontra essa informação lá em Atos 18, no versículo 11. E nesse tempo que Paulo ficou ali, nesse 1 ano e 6 meses, ele gerou crentes em Cristo. Ele era plantador de igrejas, discipulador, evangelista. Pessoas se converteram através da instrumentalidade de Paulo. Está lá em Atos 4,15, 1 Coríntios 4,15. Só que depois Paulo foi para a cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor. E de lá ele mandou essa carta para a igreja de Corinto. E por que Paulo manda essa carta de Éfeso para Corinto? A problemática que a igreja estava vivendo, as situações desafiadoras que essa igreja de Corinto estava vivendo, chegou ao conhecimento de Paulo, que estava lá em Éfeso, por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto, a Cloé. Comunicou o que estava acontecendo, e Paulo naquela época não tinha a facilidade do WhatsApp, das facilidades que a gente tem hoje, da comunicação rápida. Ele escreve uma carta e encaminha aquela igreja. E então a primeira carta aos Coríntios foi escrita para uma igreja que era uma igreja viva, ativa, cheia de dons, mas também uma igreja marcada por divisões, confusões espirituais. Corinto era uma cidade muito rica. Se você estudar sobre Corinto, nessa época em que Paulo estava fundando essa igreja, você vai ver que era uma cidade muito rica, muito influente, profundamente moldada pela cultura grega, onde o status, a aparência, a sabedoria humana eram muito valorizados. Sem perceber, a igreja de Corinto começa a absorver mais da cultura da cidade do que da cruz de Cristo na sua vida diária. E Paulo então escreve essa carta com muito amor, com um coração de pastor, para corrigir esses desvios e lembrar a igreja de algo essencial, que antes de tratar o comportamento, ele reafirma aquela igreja, a identidade delas em Cristo. E ao longo da carta, Paulo vai enfrentar problemas reais da vida cristã. Se você ler a carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está tratando ali de divisões, de imoralidade sexual dentro da igreja, do mau uso da liberdade, de confusão nos cultos, na confusão de usar os dons espirituais. E o fio condutor de tudo isso é um só. Paulo está lembrando aquela igreja: Cristo precisa estar no centro novamente. Vocês tiraram Cristo do centro. E quando Cristo sai do centro da igreja, a igreja ela se fragmenta, ela se divide. Ela fica com muitos grupinhos e não caminha mais unida. E quando Cristo volta a estar no centro, a igreja encontra maturidade, unidade, propósito. Por isso que Paulo então ele fala que aquela igreja, ela foi chamada pela vontade de Deus. Olha que interessante o texto. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
e o irmão Sóstenes. Ela foi chamada pela vontade de Deus. Quando você olha esses 3 primeiros versículos, a saudação inicial da carta, Paulo se apresenta como o apóstolo que foi chamado por Deus. Paulo escreve à igreja de Corinto junto com um irmão chamado Sóstenes. E Paulo deseja àquela igreja a graça e a paz da parte de Deus a todos aqueles irmãos. Mas ao olhar esse primeiro versículo, chamados para ser igreja, Paulo está lembrando que a igreja, ela não é um clube social. Fomos chamados como igreja pela vontade de Deus. Então nós como igreja não somos um clube social. Nós como igreja não somos uma ONG. Perante as leis dos homens, nós somos uma pessoa jurídica. Nós temos um CNPJ. Nós cumprimos obrigações junto aos órgãos competentes, a prestação de contas com relação a contabilidades, a imposto de renda, mas nós não somos uma ONG, um clube social. Nós somos uma entidade do terceiro setor, mas uma organização religiosa, uma instituição religiosa. Nós somos igreja. E Paulo, então, a dizer aqui que nós nascemos da vontade de Deus, ele está dizendo que ela nasce da vontade soberana de Deus. Assim como Paulo foi chamado para ser apóstolo, a igreja hoje existe porque Deus tomou iniciativa em Cristo de nos fazer um povo. O povo escolhido, o povo santo, o povo regenerado, a igreja, o povo dele nessa terra. Em um mundo onde nós vemos tantos projetos pessoais, humanos, passageiros, a nossa segurança hoje é saber que nós somos convocados por Deus para sermos igreja. Fazermos parte de um povo que é muito maior do que essa igreja local, que é a igreja do Senhor. Infelizmente, nosso olhar fica muito limitado à congregação local que nós fazemos parte. Mas esse povo que foi chamado, comprado, lavado pelo sangue de Cristo, é muito maior do que a nossa comunidade local. Ela faz parte e está em todos os lugares. É por isso que eu vibro quando eu leio Missões Portas Abertas, relatando aqueles testemunhos de nossos irmãos em países onde não há liberdade religiosa, onde eles têm que se esconder para ler a Bíblia, onde eles têm que se esconder da família para orar, onde eles vibram quando eles recebem partes da palavra de Deus traduzidas na sua própria língua. E nós, com todas essas facilidades, não usamos para unidade, não usamos para agradecer a Deus, não usamos para propagar ainda mais o Evangelho, mas usamos para ficar perdendo tempo com coisas tão pequenas que só nos dividem e só nos afastam. Se você não conhece, a Junta de Missões Mundiais, Portas Abertas, tem bons testemunhos ali de missionários, de cristãos, que hoje estão mostrando na prática o que é servir a Deus, o que é buscar a Deus, de irmãos nossos que ainda hoje estão presos, sendo presos e executados, porque o crime deles é terem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Ser cristão no Brasil é muito fácil. Qualquer um hoje abre uma portinha e escreve church. Mas, irmãos, nós fomos chamados por um projeto muito maior do que nós mesmos. Nós somos igreja, e igreja precisa viver como igreja. E é por isso que ao estudar Coríntios, a gente aprende que Cristo precisa estar no centro. Não há nenhum outro nome que precisa estar no centro da igreja. Nós fomos chamados para viver em santidade no meio do caos. Essa igreja estava em Corinto. E no meio dessa cidade, foram chamados para serem santificados em Cristo. Foram chamados para serem santos. Paulo escreve à igreja local que está em Corinto. Corinto, uma cidade moralmente difícil, desafiadora. Mas a igreja estava lá, não para se afastar, mas para viver em santidade, através das suas atitudes, dos seus comportamentos, do seu testemunho. Aquela igreja podia influenciar aquela cidade, aquela comunidade.
chamados para ser santos. Quando fala de santificados em Cristo, é aquilo que Deus operou em nós quando nós aceitamos a Cristo. E quando fala chamados para ser santos, é o processo de santificação. Depende de nós também, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, dizer não para o pecado todos os dias, confessar os pecados quando nós pisamos na bola. Ser cristão é entender que nós vivemos na cidade, nós vivemos hoje em São Paulo, vivemos hoje em Itaquera, mas irmãos, nós não somos dessa cidade. Nós acabamos de cantar, aqui nós somos forasteiros, peregrinos, nós somos povo de Deus. O nosso lar, a nossa morada eterna não é aqui, é lá no céu, é na glória. É por isso que Ele nos lava e nos purifica com o seu sangue, porque esse povo só vai entrar no céu, que é puro, que é santo, livre de pecado. Nós estamos na cidade, mas não somos da cidade. Só que a nossa marca não é o isolamento, mas é a diferença de caráter no meio dessa cultura atual. Nós vamos fazer com que a luz de Cristo brilhe através de nós, onde Deus nos colocar. A gente não precisa se isolar, ir para um lugar bem distante, não me envolvo com nada, não quero. Não, querido, a gente está no meio desse povo. Nós temos aqui professores que estão nas escolas, que estão nas salas de aula, nós temos aqui funcionários públicos da segurança, da saúde, que estão em ambiente de trabalho, nós temos aqui pessoas que são empresários, que estão influenciando os seus colaboradores, nós temos aquele que é somente um funcionário, um colaborador de uma empresa, pessoas que estão ali trabalhando em alguns lares, e nós não estamos nesses lugares por um acaso, Deus nos colocou ali, para que a gente possa influenciar, da forma como a gente fala, da forma como a gente vive, com o nosso testemunho de santidade. A partir do momento que as pessoas olham para nós e não olham e não vê o Osvaldo, mas vê Cristo no Osvaldo. Por isso que nós fomos chamados para ser santos. A igreja que está em São Paulo, aqui em Itaquera, aos que foram santificados, que estão em Cristo e foram chamados para serem santos. Fomos chamados para ser santos nesse mundo de caos. Tanta imoralidade, tanta violência. E Deus nos colocou neste lugar. Não é para pedir, Senhor, me tira daqui, mas é para que a gente, Senhor, me use como instrumento aqui. Eu já vi crente falando assim, pastor, eu não estou gostando do meu trabalho, porque lá só tem não crente. Eu queria um lugar que só tivesse crente. Eu falei, misericórdia, irmão. Onde só tem crente, só tem fofoca, só tem problema. Deus te colocou no melhor lugar, porque ali você vai brilhar. Você vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você, vão se espelhar em você. Nós fomos chamados para uma unidade global. É até difícil usar essas palavras, porque hoje, quando eu uso essa global, você já vai lembrar de outras coisas aí, né? Mas olha aqui, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Paulo vai lembrar aquela igreja de Corinto, vocês não estão sozinhos. Vocês estão ligados a todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja local, PIB de Itaquera. Mas nós não estamos sozinhos aqui. Nós fazemos parte de uma igreja que reúne todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Porque isso mostra que nós como igreja, seja na local, seja com os nossos outros irmãos, nós precisamos lutar contra o individualismo religioso, contra o isolamento das bolhas digitais, onde eu só me relaciono com quem eu gosto. E aí tem um grupinho dos reformados, tem uns grupinhos dos pentecostais, tem uns grupinhos dos conservadores, tem os batistas mais liberal, tem os batistas que são mais... Para com isso, irmãos. Nós somos povo de Deus. Povo de Deus. Uma vez eu tive que ouvir de uma pessoa, não crente, conversando com ela e aproveitando as oportunidades para falar de Jesus. Ela me disse assim, pastor, mas vocês crentes são tão divididos. Jesus não consegue unir vocês não? Porque quem está no mundo olha para nós, infelizmente hoje ainda não consegue ver unidade, não consegue ver harmonia.
Querido, nós fomos chamados para lutar contra esse individualismo. Nós fomos chamados a estar unidos, a ser um só povo. O mesmo nosso Deus aqui é Senhor deles também. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja batista não é melhor do que a Assembleia de Deus, não é melhor do que a presbiteriana. E eu sou pastor batista, amo a minha convenção, mas querido, a gente não é a igreja perfeita. Nós somos igreja e fazemos parte de algo muito maior. Muito maior. Nós fomos chamados para viver em unidade, para estarmos juntos. Fomos chamados para viver na guerra e nas lutas, amém? Fomos chamados para viver na graça e na paz de Deus. A igreja só cumpre sua missão se ela estiver mergulhada na graça. E graça, lembra, é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, Ele nos deu como presente, graça. A igreja só vai cumprir a sua missão se ela estiver mergulhada na graça, mergulhada na paz, que é a plenitude, o shalom de Deus, a sua igreja. Não tem como ter unidade se não houver paz em nosso meio. Não existe unidade sem paz. E essa graça e essa paz vem do Pai, vem de Deus para nós. Em uma sociedade que está exausta hoje, que está ansiosa, a igreja deve ser o lugar onde as pessoas encontrem descanso em Cristo, encontrem, quando elas estiverem conosco, graça e paz. Se sintam bem, porque é a graça e a paz que me sustenta hoje. Por isso, queridos, a igreja não é o prédio que a gente se reúne. A igreja é um povo que existe para manifestar o reino de Deus, onde quer que nós estejamos. A igreja não é um prédio. A igreja somos nós, o povo. A igreja não é um evento para assistir, mas é uma identidade para se viver. Paulo nos lembra que ser igreja de Deus em nossa cidade envolve lembrar da nossa origem. Você não está aqui como igreja por preferência pessoal. Deus te chamou para ser igreja. Deus te chamou para fazer parte do povo dele. Entender que nós fomos chamados pela vontade de Deus muda a nossa postura. Muitos hoje estão sentados em alguns bancos de igrejas locais como consumidores do evangelho. Mas quando eu entendo que eu fui chamado pela vontade de Deus para ser igreja, eu não tenho mais postura de consumidor, de um consumidor de serviços religiosos. Não, eu passo a ser cooperador do reino, do rei que me chamou. Eu quero usar os dons e os talentos que Ele me deu para ser o cooperador. Outra coisa que a gente aprende, que a gente tem que fazer diferença sem se isolar. Nós somos a igreja de Deus que está em São Paulo, Itaquera. O desafio atual é ser santo sem ser alienado. Ser cristão hoje é viver no meio do caos da nossa cidade, manifestando o caráter de Cristo nos nossos negócios, nas escolas, nas famílias. Lembre-se, você é chamado para ser santo no seu trabalho, no seu estudo, não apenas aqui dentro. Aqui dentro é fácil ser santo. Você é chamado para ser santo lá fora, onde Deus tem te colocado. Nós não somos uma ilha. Nós estamos ligados a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Hoje, no mundo de conexões digitais superficiais, a igreja oferece algo que a internet não consegue dar para as pessoas: a graça para os nossos erros e a paz para a nossa ansiedade. A igreja é o único lugar onde você vai encontrar graça e paz. Mas eu preciso estar cheio dessa graça e dessa paz, para que isso contagie aquele que estão ao meu redor. À noite a gente vai falar desse mesmo tema, mas é uma outra mensagem, vai ser só o mesmo tema. A gente vai continuar estudando 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Por conta do tempo, um pouco mais profundo do que agora de manhã,
estudando versículo por versículo. Minha oração é que você entenda que você é igreja. Igreja, nós somos um povo chamado. E sabe o que é o mais maravilhoso nisso? Vamos ficar de pé? É que cabe mais gente nesse povo de Deus. Deus quer mais pessoas fazendo parte dessa igreja. A gente pode compartilhar do Evangelho, das boas novas. E talvez você está aqui nessa manhã nos visitando, ainda não faz parte dessa família, a família de Deus. A gente tem um convite para você nessa manhã. Ouça esse convite. E aceite esse convite. Aceite o convite que Deus está fazendo para você nessa manhã. Preste atenção.